Prepare o seu coração, pois a partir de agora você vai ouvir uma poderosa mensagem de despertamento, com poder, inspiração e sob a unção do Espírito Santo. Ouça com atenção. Deus vai falar com você. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Você que nos ouve, você que nos assiste, quero dizer que se constitui em alegria, um privilégio, é um prazer poder estar aqui pela primeira vez nesse desafio. Na verdade é um desafio estar nessa rádio com esses homens tão cultos, tão eloquentes, conhecedores, e acaba me colocando nesse estreito. Mas eu quero dizer que Jesus é bom em todo o tempo Deus é bom. Aleluia. É um privilégio estar aqui. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Se encontra a carta aos Romanos, capítulo de número 5. Eu quero ler alguns versículos e compartilhar com vocês nesta tarde. Romano, capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: e não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Querido Deus, amado Pai, Deus que criou os céus e as terras, nesta tarde eu quero te louvar e te pedir, Senhor, continua nos ajudando. Eu sou 100% dependente do Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que é o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem é apenas um canal que quando coloca na posição, o Senhor usa e faz coisas grandes. Que através dessa meditação, através desta palavra nesta tarde, o teu Espírito ele possa encontrar uma terra fértil e se cumpra em Mateus capítulo 15, versículo 13, o próprio Jesus diz: e o nosso Pai Celestial arrancará toda a planta que ele não plantou. E tudo que o inimigo tentou semear na sua vida, no seu ministério, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida conjugal, familiar, espiritual, financeira, se porventura o inimigo tentou semear uma semente, e essa semente tem trazido discórdia, fraqueza, angústia, dor, ódio, eu profetizo nesta tarde que através da palavra do Senhor essa semente seja arrancada pela raiz. Deus, seja conosco em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar nesta tarde uma palavra com você. Quero falar um pouco de paciência na tribulação. Quero usar esse tema, paciência na tribulação. Sabemos que é muito difícil você ter paciência quando você está com dor. Sabemos que é difícil você ter paciência quando você está sendo provado. Sabemos que é difícil você ter paciência quando aqueles que falavam bem de você agora não falam mais, pelo contrário, fala mal. Sabemos que é difícil você ter paciência, você que gozava de tanta saúde, de tanto vigor, de tanta garra, alegria, entusiasmo, e hoje talvez você se encontre num leito, talvez você se encontre enfermo, e sei que é difícil você se alegrar nesse momento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa tarde. Paciência na tribulação. E Paulo escreve aos Romanos, e ele começa a falar de que os romanos, a igreja em Roma, deveria ter paciência na tribulação. Porque a paciência, quando nós temos paciência, nós dosamos o que vamos falar. Quando estamos sendo atribulado, seja em qualquer área da vida, o melhor remédio, o melhor antídoto para essa tribulação é a paciência. Porque a paciência, ela produz a experiência.
E quando você tem paciência numa questão, quando você tem paciência numa decisão, quando você tem paciência, quando é afrontado, e se você tem a paciência, você não revida logo, você não age de impulso, você não age precipitadamente. Então é preciso você, meu irmão, minha irmã, gozar desse artifício que se chama paciência. Aí Paulo diz que a paciência ela vai produzir a experiência. E quando você adquire experiência, a sua vida é moldada, o seu ministério é moldado, a sua conduta é moldada, você pensa 2 vezes antes de falar, você não age precipitadamente, você não age de forma súbita. Então é por isso que você precisa ter paciência, porque a paciência vai gerar a experiência. Me lembro agora que eu estava no presídio, dirigindo um trabalho há uns 8 anos atrás, e o conjunto penal ele tem 2 raios, raio A e raio B, e esse raio B, cada raio tem uma cela chamada cela de seguro, cela 14, que alguns internos eles são obrigados a ficar naquela cela. E são 24 horas naquele espaço. O único local onde ele se desloca com mais facilidade é na hora das visitas, que 2 portões são abertos e ele tem um acesso, além da cela, ele tem acesso a mais esses 2 portões, mas ele não pode ir para o pátio. E houve uma divergência nessa cela e a direção proibiu de qualquer pessoa ir evangelizar ali. E nós abrimos uma campanha de oração com a nossa equipe. O nome do nosso grupo é Grupo de Evangelização das Grades para Cristo. E abrimos uma campanha tivemos paciência e oramos apenas 1 ano. Apenas 12 meses orando por uma causa. Que causa? Para que Deus tocasse no coração do diretor e ele abrisse de novo o espaço para que pudéssemos fazer o trabalho ali. E 1 ano se passou, e uma bela tarde de quinta-feira, dia de visita, eu estava na parte superior, dirigindo um trabalho, e de repente ali tinha um senhor muito conhecido, numa cidade aqui, Tancredo Neves. Ele era muito conhecido. Esse senhor, ele era conhecido, infelizmente vivia num meio que não agradava nem a Deus, nem à sociedade. E eu tive informações que quando ele chegava nessa praça, essa praça ficava vazia, porque ninguém suportava, todos temiam a ele. E por consequência da vida ele foi preso, e lá eu tive o privilégio de conhecer esse moço. E quando nós começamos a fazer o trabalho, ficamos 12 meses fazendo trabalho, e nos 12 meses que ministrava a palavra, eu fazia o apelo, ele dizia que não estava na hora, só queria oração. E 1 mês depois dos 12 meses, fomos suspensos de fazer aquele trabalho e ficamos mais 12 meses impossibilitados de estar naquele local. E uma bela tarde, um dia de quinta-feira, estávamos dirigindo um trabalho na parte superior e de repente o pátio estava lotado, porque ali estavam os esposos, as esposas, os filhos, os pais, visitando os seus internos. E uma tarde, de repente, esse moço, o qual levamos 12 meses pregando, e os 12 meses ele não quis confessar Jesus, ele queria apenas oração, e aí ele grita de um lado e bradou e disse: irmão, por favor, vem aqui. E eu pedi que ele deixasse eu concluir o trabalho, desci na portaria 1, portaria 2, pedi ao agente que abrisse as 2 portarias, ele abriu, e quando ele abriu as 2 portarias, ficaram mais 2 fechadas, e eu fiquei distante dele 2 portarias. E ele lá já caía de joelho com as mãos levantadas e me disse: por favor, eu preciso confessar algo. E eu perguntei: o que é que o senhor quer confessar? Ele disse: olha, vocês levaram 12 meses falando de Jesus aqui, e durante os 12 meses eu não aceitei, eu só queria oração. E depois desses 12 meses, vocês foram impossibilitados de entrar nesse local. E foram 12 meses de angústia, de dor, de desespero, porque a gente não tinha mais aquela palavra amiga, aquela palavra que sara, aquela palavra que cura, aquela palavra que dá paz e dá tranquilidade. Então, eram noites atribuladas. Mas eu estava refletindo esta madrugada, e eu comecei a analisar de que o ser humano não pode viver sem Jesus.
Mas isso, ouvintes, ele falava aos brados, ele falava gritando e já em lágrima. E ele dobrou o joelho diante dos agentes penitenciários, diante das visitas, diante da minha equipe e diante da polícia militar que fica na parte superior. Ele dobrou o joelho com as mãos levantadas e disse: eu quero confessar algo, eu quero dizer que o ser humano não pode viver sem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eu quero dizer o seguinte, que ali nós fizemos o apelo, ele confessou Jesus, fizemos a oração, e isso foi no mês de novembro. No mês de novembro. Deus é perfeito, Deus tem os seus modos de trabalhar. E de repente, um mês depois, mês de dezembro, eu estava no mesmo local, dirigindo o culto. De repente, acontece um barulho na cadeia. Barulho na cadeia tem dois significados. Primeiro, ou um início de uma rebelião, ou é o alvará de alguém que chega. E quando eu estava ali, de repente, aquela gritaria, de repente entra uma senhora com o senhor, e aquele senhor pega o alvará e grita. Não vou dizer o nome aqui por ética, ele disse: fulano de tal, por favor, levante, pegue os seus pertences, porque o seu alvará acaba de chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem saiu e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer a você que nós tivemos paciência. Foram 12 meses ali, mas foram 12 meses impedidos de entrarmos ali. Mas o que nós não paramos em momento algum foi de ter esperança, de ter paciência, e oramos ao Senhor. 12 meses depois, as portas se abriram, o nome do Senhor foi glorificado, aquela vida alcançou o Senhor, e imediatamente as grades se abriram. O salmista escreve no Salmo 119, tem 2 versículos que eu fico assim apaixonado. O versículo 67, o salmista se expressa dizendo da seguinte forma: antes de ser afligido, eu andava errado, mas através da aflição eu aprendi a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo 71, um pouco mais à frente, o mesmo salmista, ele faz questão de dizer: foi bom, Senhor, eu ter sido afligido. Deus, eu reconheço que depois daquela aflição, hoje eu ando na tua palavra. Então você que está passando por essa aflição, você que está sem paciência, você que não suporta mais essa luta, você que não suporta mais essa rejeição, você que não suporta mais essa enfermidade, você que não suporta mais ser negligenciado, você que não suporta mais ser isolado, você que não suporta mais essas dificuldades, eu tenho uma palavra para você nessa noite. O segredo, nessa tarde, o segredo é paciência. Porque essa prova não é para a morte. Deus te tirou de cena e você está no anonimato. Mas no anonimato você não vai morrer. No anonimato você não vai perecer. Pelo contrário, no anonimato você está sendo guardado e você está sendo treinado. Me lembro, segundo as Reis, a história do meu xará Elias, né? 1 Reis capítulo 17. A Bíblia diz que Elias chega e profetiza para Acabe e de repente Deus disse: Elias, sai e vai para o Querite. Quem sabe naquele momento Elias pensou: mas Deus, o Senhor vai me tirar de cena logo agora. O Senhor vai me tirar de cena logo agora, eu estou cheio do Senhor, profetizei, é hora agora de eu agir, é hora agora de eu entrar em cena, é hora agora de o teu nome ser glorificado. Mas Deus disse: não, Elias, sai, vai para o Querite. Quem sabe Elias pensou que pronto, Deus agora me tirou de cena, eu agora não vou poder mais, as pessoas agora não vão me ver mais eu profetizando, as pessoas não vão mais me ver agora eu transmitindo Deus para a humanidade, agora vou para o deserto. Mas eu quero dizer a você, amigo, que o Querite é lugar de ser guardado por Deus e ser treinado por Deus. Aleluia. Nesse Querite você está sendo treinado. Mas o mais importante, nesse Querite, você está sendo guardado por Deus. Elias faltou água para toda a população, mas no Querite não faltava água para Elias. Faltou alimento para toda a população, mas Deus pegou um ser que não gosta de alimento fresco, um ser que não come alimento fresco. O corvo não come alimento fresco, ele só come alimento deteriorado. Mas Deus usou um ser e pegou um alimento fresquinho e levou para o seu servo. Ei, você está nesse anonimato, você está nesse Querite, mas nesse Querite, nesse anonimato, você não está esquecido.
você não está só. Pedro, Atos 12, a Bíblia diz que Herodes matou uma espada e guardou o outro, matou Tiago e mandou prender Pedro, que Pedro seria morto no dia seguinte. Diz o texto que Pedro estava preso por 4 quartetos de homens. E diz a Bíblia de que Pedro estava preso. Mas o interessante, amado, é que a Bíblia diz que quando Deus envia o anjo, Pedro estava dormindo. Aleluia! Ou seja, Pedro estava com paciência. Pedro estava confiante de que Deus ia fazer algo. Diz a Bíblia que quando o anjo chega na prisão, ele que acorda Pedro. Pedro, acorda! Imagine uma pessoa preso, sabendo que no dia seguinte seria morto, porque ele já tinha presenciado o seu colega ser morto, e vai dormir. O que antecede algo difícil em nossas vidas, geralmente a gente não dorme. Alguém que está preparado para uma cirurgia, eu creio que na noite anterior ele não dorme. Alguém que tem uma causa na justiça e no dia seguinte será o julgamento, eu creio que ele não dorme direito. Mas Pedro sabia que estava sentenciado pelo homem e que no dia seguinte ele seria morto. Mas Pedro estava dormindo. Ei, Pedro tinha paciência. E a paciência de Pedro gerou a experiência. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que as cadeias se quebraram. As cadeias se quebraram. O anjo chama Pedro. Pedro pega a sua capa, coloca sobre si, acompanha o anjo. Mas o que me chama a atenção é que o texto diz que quando Pedro chegou no portão principal, o portão abriu só. Aleluia! As portas estão todas fechadas. Os portões são de bronze. As correntes têm sido tão fortes. Dizem que esse filho seu não será liberto. Diz que seu esposo não sai das drogas, não sai da bebida. Dizem que ele está tão acorrentado, tão preso. Esse seu filho entrou por caminho tortuoso. Estão dizendo que não tem chave que abre essas cadeias. Ei, mas eu tenho uma palavra para você nessa tarde. Paciência. Paciência. Tenha paciência. A paciência vai gerar a experiência. E o homem, quando ele tem uma maturidade, quando ele tem experiência, as decisões são pautadas na palavra de Deus. As decisões não são precipitadas. As decisões são com cautela e direcionadas pelo Espírito Santo. É essa palavra que eu tenho para o teu coração nesta tarde. Paciência. Paciência. Paulo, o apóstolo Paulo, escreve aos Filipenses no capítulo de número 4, a partir do versículo 10. Ele diz: Filipenses, eu queria escrever antes, mas não tive oportunidade. Escreva agora, Filipenses, não mais para pedir, não mais por pobreza. Filipenses, porque eu aprendi a viver contente e alegre em toda ou qualquer circunstância. Paulo estava dizendo que ele aprendeu, e se ele aprendeu, ele teve que passar, ele teve que ser provado, ele teve que ir para o querite, ele teve que ir para o anonimato. Deus tirou Paulo de cena, levou para o querite, e lá guardou ele e treinou ele. Mas ele só olhe, eu aprendi a viver contente e alegre em toda ou qualquer circunstância. Já estou instruído, disse Paulo, tanto a fartura como a ter necessidade. Paulo estava dizendo, eu aprendo aqui, que Paulo, quando tinha a fartura, ele se alegrava. Mas quando não tinha nada, não era o nada que mudava a posição ou o estado de Paulo. Não era a escassez que mudava a adoração. Ei, você talvez está acostumado, quando está tudo bem, você glorifica, você congrega, você evangeliza, você faz a obra. Mas quando alguma coisa muda de curso, quando alguma coisa passa a estar difícil, talvez você se exclui, talvez você abre mão de fazer o que Deus mandou, talvez você fica amedrontado, talvez a coragem some, talvez o desânimo quer tomar conta de você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta tarde. Na adversidade, não se exclua. Na dificuldade, não abra mão do projeto de Deus. Nas lutas, nas perseguições, continue trilhando o caminho reto diante do Senhor, porque o mesmo
Deus que te guarda na abundância é o mesmo Deus que vai te guardar, oh aleluia, nesse momento difícil. Persevere. Aí Paulo diz: olha, Filipenses, eu aprendi a viver contente e alegre em toda ou qualquer circunstância. Eu aprendo aqui que Paulo diz: olha, ele diz assim, ó, eu aprendi a viver contente e alegre em toda ou qualquer circunstância. Eu aprendo aqui que quando tinha tudo, Paulo estava alegre, mas quando não tinha nada, ele também estava alegre. Eu aprendo que Paulo aprendeu a ser dependente de Deus. E você nesse querite, e você no anonimato, você está aprendendo a ser dependente de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz a Bíblia, diz da seguinte forma: Deus é poderoso para nos dar abundantemente além do que pedimos e além do que pensamos. Ele é poderoso, ele sabe o seu estado, ele sabe a sua necessidade, ele sabe do que você precisa, ele sabe ele sabe muito mais do que você, o que você precisa, o que você necessita. Talvez você está com tantas coisas aí, mas você não consegue enxergar com os seus olhos. Vá para a oração, vá para a consagração, sai de cena, fique no anonimato, e Deus vai abrir os seus olhos espirituais e você vai ver que grandes coisas Deus tem feito por você. Quando eu falo em grandes coisas Deus tem feito, me lembro os Marcos capítulo 5. A Bíblia diz que existia um jovem em Gadara. O jovem vivia enfermo, o jovem vivia atribulado, o jovem vivia sem perspectiva de vida. Diz a Bíblia de que Jesus atravessa o mar, e quando chega em Gadara, não dentro da cidade, um local afastado da cidade, Jesus chega em Gadara, desce do barco, aquele jovem vem ao encontro de Jesus. Diz o texto que o jovem sai dos sepulcros, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto diz que o jovem saía do sepulcro e foi em encontro ao mestre. Quando o jovem se encontra com o mestre, há um diálogo. O mestre expulsa aquele mal, aquela legião que atormentava. O texto diz que o jovem, quando estava atormentado, as cadeias ele virava em migalha. Os grilhões ele fazia em pedaço. Ele corria pelos montes, diz o texto, gritando como louco e se cortando com pedra. Na época, existia uma lenda. Ele chegava nas montanhas. O local que Jesus chega em Gadara é um local montanhoso. Nas montanhas, eles cavavam caverna nas pedras. Algumas cavernas tinham até 6 metros de largura. Dentro dessas cavernas, habitava os foragidos da justiça, os menos favorecidos e os loucos. Aí me faz lembrar Isaías 65, versículo 4. O profeta messiânico Isaías, ele diz, olha, ele diz de que como seria o estado do homem quando o Messias estivesse exercendo o seu ministério. Ele diz que os homens habitariam em caverna, se alimentando de carne sacrificada e bebendo cálice da imundícia. Foi nesse estado que Jesus encontra esse jovem. Porque o texto faz questão de dizer que o jovem saía do sepulcro e se alimentava do sepulcro. Essas pessoas menos favorecidas, essas pessoas foragidos da justiça, alguns morriam ali. Porque a lenda da época diz o seguinte: quem habitava naquelas cavernas teria visões futuras e teria visões futuras. Só que isso é uma lenda. Porque o crente tem que entender que se ele quiser ter visões futuras, ele não vai subir, pelo contrário, ele vai descer. E você no querite, você no anonimato, desça na oração, desça na humilhação. E o Senhor há de revelar qual é a vontade dele para a sua vida e para o seu ministério. Diz o texto que as pessoas que habitavam nessas cavernas, eles morriam, alguns eram indigentes, eles morriam. E quando aquela legião de demônio possuía aquele jovem, ele se alimentava com aquela carne daquele sepulcro. Mas quando Jesus chega na vida do ser humano, há uma transformação.
A Bíblia diz que aqueles porcos foram precipitados, todos morreram. Os que apacentavam porco entram da cidade, louco, desesperado, sem entender o que tinha acontecido. Reúne toda aquela população. O texto diz que a população vem de encontro àquela situação. Mas o que me alegra é que a Bíblia diz que quando a população vem com os que apacentavam os porcos, encontra aquele que outrora era endemoniado, sentado em seu perfeito estado de juízo, ouvindo Jesus ensinar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O que é mais interessante, o texto diz que quando Jesus termina o seu sermão, o jovem se levanta, vai em direção ao mestre e diz: mestre, por favor, eu quero ir com o Senhor. Ei, quem tem um encontro com Jesus não abre mão dele por nada. Quem tem um encontro com Jesus suporta as adversidades. Quem tem um encontro com Jesus, não importa a estação, não importa dia, não importa a hora, não importa deserto. Quem tem um encontro com Jesus está disposto a suportar as adversidades da vida. E o texto diz que ele disse: mestre, me leve com o Senhor, mestre. Jesus disse: não, faz o seguinte, volta para a tua casa, volta para os seus e anuncia que grandes coisas o Senhor fez por ti e me teve misericórdia de mim. O que é que eu aprendo nessa palavra de Jesus? Quem sabe o quanto aquele jovem estava sendo atormentado por aquela legião de demônios? Quem sabe o quanto naquela cidade apontavam os seus pais? Porque ele tinha pai, ele tinha família. O próprio Jesus que disse: volta para a tua família, volta para a tua casa. Então entendo eu, creio eu, porque está na Bíblia, que ele tinha família. Vamos conjecturar aqui rapidinho. Imagine quanta humilhação aquela mãe passou, quanta humilhação aqueles pais passaram, quantas pessoas apontando, quem sabe, dizendo: esse jovem se encontra assim, culpado são os pais. Quem sabe o quanto aquela mulher sofreu, humilhada, vergonha, desespero. Qual a mãe que vai ver uma população pegar o seu filho, acorrentar do pé à cabeça, e aquele filho sendo tomado pelo espírito imundo, quebrar as cadeias? Qual a mãe que vai ficar satisfeita em uma situação dessa? Mas quando Jesus disse: volta para os teus, volta para a tua casa, eu entendo, Jesus está dizendo: ei, aqueles dias de sofrimento, aquele dia que eu tirei a sua mãe de cena, está na hora agora de eu colocar ela em cena. O tempo que ela ficou no anonimato e no querite, eu estava treinando ela, estava aguardando ela. Agora todos que viram e até que disseram, todos que maniantaram a cabeça dizendo que não tinha mais jeito para o seu filho, todos agora vão ver e vão dizer, vão perguntar: o que foi que aconteceu? Entende, jovem? Porque eu não posso levar você comigo. Você vai ser agora quem vai evangelizar essa cidade. E o texto diz que ele foi um grande evangelizador em Decápolis. Eu quero dizer a você, mãe, que está nesse desespero, você que a polícia diz que não tem mais jeito para o seu filho, você que ouviu dizer que as drogas vão acabar com a sua filha, você que ouviu dizer que seu marido não tem mais jeito. Ei, tem jeito sim. O segredo é paciência. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. Na tribulação, paciência. Eu vejo o sábio Salomão escrevendo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Ele diz: na prosperidade anuncie, festeje, alegre-se, mas na adversidade considere. Porque o mesmo Deus que fez esse, fez oposição àquele. Ou seja, o mesmo Deus que fez o dia que você estava alegre, é o mesmo Deus que fez o dia e permitiu a dificuldade, a luta. Então, meu querido e amado ouvinte, essa é a palavra de reflexão nesta tarde. A perseverança na tribulação. Perseverança na tribulação. Perseverança na tribulação. Não se desespere. Tenha calma. Elias estava no querite. E no querite, Deus guardou ele e treinou ele. Treinou de tal forma que depois desse, Elias, agora sai do querite e vai para Sarepta. Porque tu já foi guardado e tu foi treinado. Vou agora tirar você do anonimato e você vai brilhar agora em público. Ei, lembra de Davi? Davi, antes de brilhar em público, ele brilhou no anonimato. Quando Davi, o pai de Davi, pega Davi,
manda levar alimento para os seus irmãos e vê os animais. Os irmãos, quando Davi chega ali na batalha, que o gigante estava humilhando o exército de Israel, os irmãos de Davi tentou impedir. Davi disse: epa, lembre, peraí, eu estava no anonimato, mas no anonimato, oh, louvado seja o nome do Senhor, eu enfrentei o urso e venci. Eu estava no anonimato eu venci, enfrentei o leão e venci. No anonimato foi Davi, o leão e Deus. No anonimato foi Davi, o urso e Deus. Mas ao público, aleluia, foi o exército de Israel, foi o exército adversário e toda a população. Deus honrou o nome de Davi. Você hoje está no anonimato, mas você não vai morrer porque Deus está te guardando. Você está sendo treinado para uma grande obra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais forte no seu coração. Grave. Você está no anonimato. No anonimato você não vai morrer. No anonimato você não vai perder o fôlego. Você está sendo guardado no anonimato. Querite deriva do verbo original shavvat, que significa cortar, colocar na medida certa. Deus está te guardando e Deus está te lapidando. Tudo que está sobrando em ti, que não é de Deus, nesse anonimato, Deus vai colocar tudo no lugar. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Irmão, você vê que é Deus confirmando mesmo, presbítero. Deus te usou poderosamente hoje. Amém. A gente iniciou o programa falando sobre isso aqui, ó. Setembro Amarelo. A gente esteve aqui no posto de saúde aqui do bairro da Graça e a gente pegou esse pequeno folheto. O mês de setembro trata-se sobre a prevenção ao suicídio, né? E 10 de setembro agora foi o Dia Mundial do combate, né? da prevenção ao suicídio. E aí o Senhor vem e traz uma palavra dessa de paciência. A falta de paciência tem feito com que muitos se entreguem a esse grande mal que é o suicídio, né? E começa tudo pelo desânimo, o choro excessivo, o desânimo dia após dia, e as pessoas acabam se entregando, se excluem, se abandonam dos demais. Então assim, eu vi confirmação de Deus. Eu tenho certeza que vidas foram ricamente abençoadas nessa tarde. Eu quero aproveitar e pedir ao presbítero para estar fazendo uma oração por essas pessoas. Amém. Que talvez se encontram nessa tarde até pensando no suicídio, estão desanimadas, estão desapontadas. Então eu queria pedir essa ajuda ao Senhor aí. Amém. Tá fazendo essa oração. Vamos orar sim, vamos apresentar apresentar em oração você, sua família, fazendo um trabalho de família. Família é o nosso bem maior. Interessante que Noé levou muito tempo pregando e Noé não ganhou uma alma. Não ganhou uma alma. Mas quando Deus disse: Noé, entra na arca, tu e a tua família, Noé não perdeu um membro da família. Olha aí. Que interessante. E você, a sua família é seu presente maior. Esse filho é um presente maior que Deus lhe deu. Não importa o estado que ele se encontra agora. Esse marido foi Deus que lhe deu. Essa mãe foi Deus. Deus é tão fiel, Deus é tão perfeito, que Ele não dá direito a nenhum ser humano escolher o pai, nem a mãe, nenhum filho, nenhum pai escolher filho. Deus lhe deu e acabou, está dado. Eu vou estar orando agora, apresentando a sua família, para que Deus continue guardando. Querido Deus, amado Pai, eu quero ser grato a Ti, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu nessa tarde de estar transmitindo a Tua palavra. Ó Deus, eu quero Te louvar porque eu estava ali pela manhã dizendo: Senhor, a palavra que o Senhor quer que ministre ali naquele lugar. E o Senhor ministrou no meu coração essa palavra. Ó Deus, eu quero que o Senhor pegue essa palavra nesta hora e semeia nos corações, Senhor, dos ouvintes. Em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra seja um alimento, Senhor, porque a Tua palavra diz que ouvir a Tua palavra e a vossa alma viverá. A Tua palavra é vida. Ó Deus, vai de encontro a essas pessoas que querem tirar aquilo que o Senhor deu de mais precioso, que é a vida, e transforma essa maldição em bênção, Senhor. Amém. Ó Deus, transforma essa angústia em alegria. Transforma esse desespero em paz. Transforma essa
essa adversidade, Senhor. Deus, acalma essa tempestade, acalma esta onda, acalma esse mar nesse lar, Senhor, neste casamento. Ó Deus, eu quero neutralizar toda a ação do adversário. Amém, Deus, toda obra ao contrário, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria. Ó, toda palavra lançada, toda palavra que não veio do alto, toda palavra humana, toda palavra ociosa, todo ranger de dente, todo maniatar de cabeça, tudo que não provém de Deus seja neutralizado nessa tarde, enviado ao abismo sem direito a retorno. Concordo. Você que está trancado nesse quarto, você que está trancado nessa sala, você que não tem vontade de comer, você que não tem vontade de beber, você que não tem vontade de orar, você que se distanciou de tudo, você que se excluiu, você que diz que não tem mais jeito porque essas dívidas têm lhe consumido, você que diz que não tem mais jeito porque essa enfermidade tem tentado lhe consumir, você que diz que não tem mais jeito porque não tem mais esperança, eu quero dizer, né, lançar uma palavra profética. O nosso Pai Celestial arrancará toda a planta que Ele não plantou. Isaías 10, 27 diz: acontecerá naquele dia que essa carga será tirada dos seus ombros e o jugo do pescoço, e o jugo será despedaçado, porque há uma unção de Deus nessa tarde. Oh, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Há uma unção de Deus nessa tarde. Oh Deus, invade esse lar nesta hora, quebra essa maldição, essa palavra que os pais lançaram, Senhor, foi oferecida a deuses estranhos, essa palavra que o inimigo encontrou brecha e entrou e está se fazendo de dono. Nessa tarde seja quebrado esse mal, maldição hereditária, maldição lançada, maldição adquirida, todo mover no mundo espiritual que tem te amarrado, acorrentado, seja agora livre, seja agora livre, seja agora livre, seja agora livre. Eu repreendo todo mal e ministro bênção sobre o teu casamento. Eu ministro bênção na vida do teu marido. Esse homem arrogante, ignorante, grosso, será um homem manso. Amém. Um homem manso, um homem carinhoso. Tu vai te surpreender quando esse homem mudar o tratamento com tu. Não se desespere. Deus vai, aleluia, vai pegar esse moço e vai mudar o estado dele. Ele tem que entender que Deus te deu a ele, para ele cuidar, para ele zelar, porque ao homem é cobrado. A palavra de Deus diz: marido, assim como Cristo amou a igreja, ame as vossas esposas. Eu profetizo isso na vida do teu marido, eu profetizo isso na vida da tua esposa, eu profetizo, Pai, no teu lar, no teu casamento, na vida dos teus filhos. E o espírito do suicídio, o espírito da morte, o espírito de depressão e opressão vai ser enviado agora ao abismo sem retorno, em nome de Jesus.